um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.c/darkospodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @podcastdarkos. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Túnel Kiyotaki, por Matheus Souza. Estava indo para o Japão depois de tantos anos guardando dinheiro, me preparando e aprendendo japonês. Finalmente ia conhecer o país que tanto sentia apreço e curiosidade por sua cultura. Tinha traçado todo o meu roteiro, que infelizmente duraria apenas uma semana. A vida de universitário que trabalha numa cafeteria e não ganha nem o salário mínimo direito é dura, mas fazer o quê? Pelo menos eu ia viajar. Desbravar uma cultura diferente da que eu sempre estive fazendo parte. Foram horas de voo, mas com minha ansiedade à flor da pele, pareceram mais como dias. Quando cheguei ao aeroporto, fui bem recepcionado pelo homem que seria o meu guia turístico. Sabe aquela pessoa que contratamos para não nos perder pela cidade? O nome dele era Taisuke Mikan. E não se engane pelo nome. Ele tinha nascido no Ceará e, como seu pai era de origem japonesa, ele apenas viveu a infância e parte da adolescência no Brasil. Já morava no Japão há pelo menos uns 16 anos. Boa tarde, Thiago. Tudo certo? Como foi de viagem? Cansado? Disse Daisuke. O que me impressionou é que o seu português era bem correto, mas sua aparência não era nem um pouco de brasileiro. Porém, o seu sotaque não enganava sua origem. O respondi com a mesma simpatia. Ele havia sido muito educado, então apenas correspondi. Conversamos um pouco e logo nos dirigimos para pegar algum transporte. Até porque quando eu desembarquei nem percebi que já estava de noite. Fui direto ao meu hotel para descansar. Quem disse que preguei o olho? A minha sorte foi que passei por uns quiosques de comida e comprei várias guloseimas para passar a noite vendo a famosa TV japonesa, juntando aqueles programas sem pé nem cabeça e comidas que nem imaginava o sabor, das mais variadas, exóticas e até estranhas. Parecia um paraíso tecnológico. Aqueles banheiros com privadas cheias de botões que mesmo meus estudos em japonês não decifravam. Parecia mais uns hieróglifos, sabe? Mas era tudo muito divertido. Eu meio que cochilei um pouco. E amanhã logo veio com ela a correria do Japão. Eu tava na região de Osaka, que é a terceira maior cidade desse país. Já cedo na porta do hotel, me esperando, estava o cordial Taisuke, me recepcionando novamente com um largo sorriso no rosto. Bom dia, Thiago. Conseguiu descansar? Espero que sim. Hoje temos uma agenda apertada e várias atividades para você conhecer mais da nossa cultura. Ele dizia enquanto esticava sua mão segurando um folheto com todos os pontos turísticos que passaríamos naquele dia. Enquanto ele me explicava sobre alguns lugares que visitaríamos, nos dirigíamos ao ponto de ônibus de turismo. Lá seria o nosso meio de transporte ideal para visitar toda a cidade sem perder nadinha das experiências que só o Japão iria me proporcionar. Durante o dia conheci vários templos, restaurantes, museus. Que experiência incrível! Não tinha como negar. Era um sonho realizado. Era quase noite quando paramos em um posto para comprar lanches e íamos ao banheiro. Avisei Daisuke que iria ao banheiro e ainda perguntei se gostaria de algo para comer. Ele gentilmente agradeceu, mas informou que não estava com fome. Acenei com a cabeça e corri para o banheiro. Comecei a mexer no celular para avisar minha família como estava sendo a viagem, mandando fotos, áudios para amigos e nem vi o tempo passar. Quando percebi isso, eu saí desesperado, sem nem lavar as minhas mãos, torcendo para que o meu ônibus ainda estivesse lá quando eu saísse. E como eu sou azarado, ele não estava. Me bateu um leve desespero. Porém, lembrei que Daisuke não esqueceria de mim. Decidi esperar até que aquele ônibus voltasse. Era um lugar meio isolado, possuía mata fechada por todo lado e o máximo que tinha de companhia era o dono do posto.
O tempo ia passando e nada do ônibus aparecer. Minha preocupação ia apenas aumentando. Não sei dizer com exatidão, mas fácil havia passado umas 3 horas. Minha bateria estava acabando e tinha até desistido de tentar ligar para o Daisuke. Qualquer ligação caía quase de imediato na caixa postal. Frustrado e impaciente que sempre fui, perguntei para o dono do posto se haveria algum caminho para Osaka. Ele me olhou de cima a baixo e meio que gaguejando apenas respondeu: Meu jovem, o único caminho utilizado para voltar para Osaka é o túnel Gyotaki. Mas eu recomendaria. Não é uma estrada muito segura. Eu ouvi a primeira parte sobre o túnel. A segunda meio que ignorei, apenas perguntei a direção e ele apontou. Eu fui frustrado. Apenas eu e meus pensamentos andando por aquela estrada até o túnel. Era bem longo, bem iluminado e aparentemente vazio. Não me apresentava perigo algum. Como não havia escolha àquela altura, comecei a percorrer o túnel para voltar para o hotel. Era estranho, sabe? Nem era tão tarde e não havia nenhuma movimentação de veículos por lá. Era nula, totalmente. Aparentava até aquelas estradas fantasmas de filme. Por curiosidade, decidi por utilizar a minha bateria para ler um pouco mais sobre a região que estava. Pesquisei então sobre o túnel Gyotaki. E o que eu li fez eu sentir um vento gelado descendo pela minha espinha. O túnel Gyotaki foi construído em 1928. Entretanto, até hoje ele assombra os japoneses. Acredita-se que ele é mal assombrado pelas almas daqueles que o construíram. Isso porque muitos trabalhadores foram submetidos a trabalho escravo, sofreram e acabaram se acidentando. Outros tantos escravos foram executados por serem considerados como improdutivos. O túnel, que originalmente seria parte da ferrovia Tagoyama, possui 444 metros. Número esse que tem um significado de azar e dizem que o mesmo atrai a morte. E conforme os anos se passam, aumenta os números de histórias e relatos de pessoas que acabaram vendo alguma assombração que ronda por ali. Um fato que também aumenta o medo que os japoneses possuem desse túnel é o de ali ter se tornado um local que muitos vão para cometer suicídio. O que mais me assustava dessas notícias eram os vários relatos de pessoas que suicidaram lá. Eram dezenas. Desliguei a tela do celular e olhei para frente, engolindo a seco e fingindo que não estava morrendo de medo. Foram os quase 500 metros mais longos da minha vida. Cada passo que eu dava ecoava pelas paredes daquele maldito local. Até que eu percebi que quanto mais eu andava, mais eu ouvia passos atrás de mim. Torcendo para ser alguém, eu olhei para trás. A pouco mais de uns 5 metros de mim existia uma linda mulher, pálida como a lua, com um longo vestido branco que cobria até seus pés. Eu parei e a encarei. Ela fez o mesmo, mas algo me dizia que ela não queria conversar. Então eu continuei. E como antes, se eu andasse, ela andava também. Como se acompanhasse o meu ritmo de caminhada. Seus passos eram ensurdecedores. Passos que vinham de um salto-agulha que ficavam cada vez mais altos. Meio que aquilo me irritou. Novamente virei para trás para encará-la. Mas para minha surpresa, dessa vez não havia ninguém. Aquele frio na espinha mais uma vez percorre pelo meu corpo. Sinto arrepiar até o último fio de cabelo. Suando frio, me viro devagar para frente. Respiro fundo e continuo andando. Porém, novamente escuto passos. Esses agora vinham depressa, como se estivesse correndo. Sem nem pensar 2 vezes, eu corri também, me segurando para não olhar para trás. Mas quanto mais eu corria, mais os passos se intensificavam e o fim do túnel nunca chegava. Parecia infinito. Conforme entrava mais fundo dentro daquele túnel, mais ele ficava medonho. Mais escuro, com musgos escorrendo por suas paredes e cobrindo suas lâmpadas, que já não eram muitas. Eu não sou muito atlético. Então, não muito tempo correndo, eu já estava ofegante e cambaleando. Cheguei a tropeçar e cair. Quando novamente olhei para trás, já não havia ninguém. Porém, tinha algo colocado na beira dos meus pés. Ainda sentado ao chão depois de cair, estiquei meu braço
e peguei uma pequena caixa roxa, com um laço branco colocado delicadamente em cima. Olhei para todos os cantos daquele túnel antes de abrir aquela caixinha. E ver o seu conteúdo, meus olhos se arregalaram. Era uma pequena fotografia minha com meus pais. Eu comecei a tremer. Eu estava à beira de um colapso. Por instinto, levantei e tirei forças de onde nem existiam para chegar ao fim daquele inferno, correndo o mais rápido que pudesse. Enquanto corria, eu via diversos rostos se formarem no concreto enquanto me encaravam. E todos sem exceção diziam coisas. Coisas que só eu poderia saber. Mas logo eu abri um largo sorriso quando vi enfim luzes da cidade vindo diretamente da outra ponta do túnel. E o Usain Bolt ficaria com inveja se soubesse como fui rápido para chegar ao fim daquela experiência maldita. Quando finalmente saí lá de dentro, eu olhei uma última vez para dentro do corredor. Quando olhei, vi novamente aquela moça andando em minha direção. Só que ela balançava a cabeça em negação. Tudo ficou claro e... Tragédia no Japão. Nesta manhã foi encontrado o corpo de um jovem chamado Thiago Nunes Aparecido, que estava visitando o país a turismo. A polícia o encontrou durante uma ronda na antiga região do túnel Kiyotaki. O menino estava enforcado em um galho de árvore. Investigadores apontam como causa da morte o suicídio. Demais familiares do jovem não foram localizados. O seu agente de viagens, Daisuke, informou que na noite anterior Thiago havia tido um comportamento estranho dentro do ônibus. Mesmo assim, ele desceu em seu hotel, subiu de elevador e entrou em seu quarto, como mostram as câmeras de segurança.